óbvio. Infelizmente, a senhora Presidente não está connosco hoje porque faleceu a sua mãe. Pessoalmente, eu já enderecei as minhas condolências, ainda assim, e porque independentemente dos credos, das ideologias, daquilo que nos aproxima e daquilo que nos separa, todos nós sabemos o quão doloroso é perder alguém, e por isso, em nome desta Assembleia, eu gostava de deixar um voto de solidariedade à senhora Presidente e para quem quiser prestar os respeitos, o funeral da mãe da senhora Presidente será na quinta-feira às 3 da tarde. E isto dito, se alguma das bancadas quiser fazer algum apontamento, estejam à vontade. Tem a palavra o senhor membro da Assembleia de Freguesia, António Vitorino. Boa noite, António Vitorino, na sua pessoa, Sr. Presidente, que cumprimento restantes membros, público em geral, funcionários e o Executivo presente. A bancada do Partido Socialista, neste momento difícil da nossa Presidente, queria endereçar há mesmo os sentidos pêsames pelo falecimento da sua mãe. Disse. Muito obrigado. Mais alguém quer fazer algum... Tem a palavra o senhor membro da bancada da Coligação Portimão 2025, Fábio Zacarias. Fábio Zacarias, cumprimentar o Sr. Presidente, os membros do Executivo, os restantes membros da Assembleia de Freguesia e todo o público que aqui hoje está presente e aquele que nos assiste em casa. Deixar também, em nome da bancada da Coligação Portimão 2025, os nossos sentimentos e demonstrarmos também a nossa solidariedade no momento de dor. E que lá está, que como o Sr. Presidente nos disse, nestes momentos é mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa, portanto, deixar aqui também a nossa palavra de alento disso. Por favor, Sr. Hugo, não consigo ver aqui o nome da bancada do Partido Chega. Antes de mais, boa noite à mesa, ao Executivo, restantes membros da Assembleia de Freguesia e público presente. Nós também gostaríamos de deixar aqui a nossa nota de pesar pelo sucedido. Obviamente que, como já foi aqui dito, todos nós somos humanos e uma perda é uma perda. E quero aqui endereçar então, mais uma vez, os nossos sentimentos à Presidente da Junta de Freguesia, Dona Maria de Luz. Muito obrigado. Bom, relativamente aqui às substituições, o senhor membro da bancada do Partido Socialista, Armindo Silva, pediu substituição pelo senhor José Carlos Lourenço. Na coligação Portimão de Novo, a primeira secretária, Mafalda Rosado, pediu substituição pela Maria de Lourdes Fernandes. E temos aqui um pedido de suspensão do mandato do segundo secretário por motivos profissionais, teve que se ausentar do país e pediu suspensão do mandato de 1 de março a 15 de agosto. Nos termos do número 3 do artigo 7º do regimento, eu tenho que meter este pedido de suspensão à apreciação. Portanto, se alguém tiver algum apontamento a fazer relativamente à suspensão, faça favor. Não havendo nenhuma apreciação a fazer, embora legalmente não seja necessário fazer uma eleição para substituir o membro que pediu a substituição do mandato ou que renuncia ao mandato, eu achei por bem solicitar à ANAFRE um parecer a perguntar se era possível ou se era necessário, uma vez que regimentalmente não nos é exigido, fazer a eleição, porque entendi que era importante, até mesmo por situações como as de hoje, em que a Mafalda teve um imprevisto e não conseguiu vir. Nesse sentido, sou a perguntar às bancadas se têm algum nome a propor para substituir o Francisco na mesa. A bancada da Coligação Portimão 2025 apresentou o nome da professora Daniela Silvestre. Pergunto às restantes bancadas se tem mais algum nome a propor para a votação. Assim sendo, então a Célia vai distribuir os boletins de voto. Os boletins estão em branco e só têm de escrever, neste caso, o nome da Daniela, ou sim ou não. Como se é só uma pessoa, não tem particular importância.
portanto, para o período de suspensão do mandato do segundo secretário Francisco Nobre, foi eleita Daniela Silvestre, com 14 votos favoráveis e 7 votos em branco. Portanto, peço à Daniela que se junte aqui à mesa, por favor. Pronto, agora sim, com a mesa composta, boa noite a todos. Senhor Presidente em exercício, Rui Rosa, muito boa noite e na sua pessoa cumprimento todos os restantes membros do Executivo. Boa noite a todos os membros desta Assembleia, boa noite a todos os cidadãos que nos acompanham em casa e aqui presencialmente. Célia, Carlos e aos restantes funcionários que aqui estão connosco, muito obrigado pela vossa ajuda. E sem mais demoras, vamos iniciar então a primeira sessão extraordinária de 2026. E assim sendo, vamos começar pelo período de intervenção dos cidadãos e pergunto neste momento se algum dos cidadãos aqui presentes quer intervir. Pronto, se nenhum dos cidadãos aqui presente pretende intervir, vamos avançar então ao período da ordem do dia, onde vamos discutir sobre o estado e sobre as estratégias de dinamização do movimento associativo da Freguesia de Portimão. Esta Assembleia de Freguesia Extraordinária foi solicitada pela bancada do Coligação Portimão 2025, do PPD-PSD, CDS-PP, Iniciativa Liberal, e portanto vou dar a palavra ao Fábio Costa Zacarias para iniciar a discussão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar novamente o Sr. Presidente e a recém-eleita Secretária da Mesa, os membros do Executivo, os senhores membros da Assembleia de Freguesia, novamente aqueles que nos assistem, dizer que cada vez tenho mais gosto em olhar e ver mais pessoas a olharem para a Assembleia de Freguesia com outros olhos, o que a mim também acaba por me dar e por me passar a mensagem que o facto de sermos proponentes de várias Assembleias de Freguesia extraordinárias têm trazido também este interesse e também acabando por trazer as pessoas a esta casa para podermos praticar cada vez mais aquilo que é a causa pública e que as pessoas também saibam efetivamente daquilo que se trata. Como é óbvio, já olhei e já vi presente vários dirigentes, digamos assim, de algumas coletividades e do tecido associativo da nossa cidade, inclusive alguns deles até estão sentados nesta mesma mesa, e trazer este ponto porque no que diz respeito àquilo que é a coesão social, aquilo que é a dinâmica cultural social do nosso território, o tecido associativo é sem dúvida um dos pontos mais importantes que nós temos naquilo que é a dinamização dos territórios. Eu também acabo por ser um bocadinho suspeito porque fui presidente de uma associação durante 2 anos. Hoje o Sr. Presidente em funções, Rui Rosa, fez parte da mesma direção que eu, na altura na Associação Académica da Universidade do Algarve, e que podemos olhar para aquilo que é a Freguesia de Portimão e conseguirmos encontrar aquilo que é uma das maiores valências que nós temos, que são as cerca de 240 associações que nós temos na nossa Freguesia de Portimão. Todas elas acabam por ter um impacto fundamental, que contribuem bastante para aquilo que é a agenda cultural, social, recreativa do território da Freguesia de Portimão, mas as mesmas devem estar alicerçadas de condições básicas e esta casa, a Junta de Freguesia, deve de olhar e deve perceber e deve-se perguntar e refletir como é que nós podemos ajudar a potenciar aquilo que é a sua atuação, aquilo que é a sua forma de entender o porquê das suas atividades serem cada vez mais relevantes para podermos trabalhar aquilo que dizemos habitualmente e denominamos de causa pública. Por outro lado, temos também que perceber, e aqui acabamos por encontrar aquilo que são os pontos-chave que uma junta de freguesia ou uma Câmara Municipal ou qualquer instituição pública deve fazer, que são os apoios anuais ou pontuais que acabam por ser distribuídos pelas várias, mas que temos também que trabalhar numa perspectiva de garantir que existe transparência no que diz respeito ao investimento público e também no que respeita à equidade.
E aqui acaba por se colocar um ponto-chave que diz respeito àquilo que é o regulamento de atribuição de subsídios às várias associações e coletividades do nosso território. Este trabalho acaba por nascer porque notamos que o atual regulamento da Junta de Freguesia de Portimão está datado de 2010, ou seja, não é revisto nem debatido há sensivelmente 16 anos. A legislação que vigora no documento em questão está desatualizada porque está datada, salvo erro, a 99 e houve uma alteração à lei em 2013 e, como é óbvio, acabou por existir um trabalho de pesquisa e de análise a várias freguesias do território nacional, nomeadamente ao território do Lumiar, ao território de Oeiras, entre outras, inclusive ao que diz respeito à lei do associativismo jovem, que neste momento também está em revisão, em que fizemos uma análise pormenorizada naquilo que existe e que foi revisto há relativamente pouco tempo e àquilo que nós poderíamos enquadrar na nossa realidade na freguesia de Portimão. Portanto, um dos pontos-chave que gostávamos de denotar é mesmo este enquadramento à legislação que está em vigor. Há também uma importância de definir quais são os limiares de elegibilidade por uma associação receber ou não receber. Uma questão também bastante importante para nós naquilo que fomos vendo e apreciando de trabalhos e de regulamentos que existem, que é a separação do financiamento para atividades e para aquisições de material, garantir que existe uma definição de apoios pontuais extra contrato de programa firmado entre as partes, a definição das formas de financiamento, qual a documentação exigida para a atribuição de apoios, os prazos, a comunicação e a publicidade e, por fim, aquele que foi o ponto mais trabalhoso, mas que nós acreditamos que vai garantir que efetivamente vai haver uma facilitação, chamamos assim, naquilo que é o trabalho também de ajuizamento por parte do Executivo da Junta de Freguesia na atribuição, que foi através da criação de um coeficiente para a atribuição dos respectivos apoios. Tivemos o cuidado de redigir este pequeno documento, enviá-lo para as diversas bancadas e inclusive para o Executivo da Junta de Freguesia com tempo suficiente para poderem fazer a sua análise e para poderem fazer também as suas questões para podermos continuar o debate. Obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção. Portanto, quem quer intervir? Tem que se decidir, moços. Portanto, creio que tenha a palavra a senhora membro da Assembleia de Freguesia do Partido Chega, Joana Batista. Boa noite. É apenas um tema, antes de irmos para o que nos trouxe aqui, gostaria apenas de assinalar o Dia Internacional da Mulher, passado dia 8 de março. Fica aqui então feita a nossa homenagem a todas as mulheres, em especial a da nossa freguesia de Portimão, prol da família, trabalho e pela nossa comunidade, opondo-nos a qualquer cultura importada que ponha em causa este papel. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua intervenção. Assim sendo, tem a palavra o senhor membro da Assembleia de Freguesia, Ricardo Pedro Rodrigues, do Partido Chega. Muito boa noite a todos, cumprimento a todos o Sr. Presidente da Mesa e a Mesa, e também já agora estender a eleição da Sra. Daniela, da sua eleição. Cumprimento também o Executivo, na pessoa do Sr. Presidente em exercício, Rui Rosa, as restantes bancadas e também o público e os funcionários da freguesia. Uma muito boa noite a todos. Relativamente então à situação que nos traz aqui, presta-me dizer, Portimão tem uma tradição associativa muito forte, profundamente ligada à identidade da nossa comunidade. As associações culturais, desportivas, recreativas e sociais fazem parte da história e da vida diária da freguesia. São espaços de participação, de convívio, de voluntariado e, muitas vezes, de apoio direto às pessoas. Muitas destas instituições existem graças ao empenho de dirigentes e voluntários que dedicam tempo, energia
e muitas vezes recursos pessoais para manter viva a atividade associativa. Este trabalho merece reconhecimento, respeito e também regras de apoio claras e justas. O Chega quer deixar isto bem claro. Estamos ao lado do associativismo de Portimão. Mas apoiar o associativismo também significa garantir que os recursos públicos são distribuídos com transparência, equilíbrio e responsabilidade. E é precisamente com esse espírito que apresentamos hoje um conjunto de propostas de alteração do regulamento ao regulamento de atribuição de subsídios. Estamos a falar de um regulamento aprovado em 2010, portanto, como o Sr. Deputado Fábio Zacarias referiu, há 16 anos que não era atualizado. Desde então passaram 16 anos, nesse período mudou a legislação, mudou a realidade das associações e aumentou também a exigência pública relativamente à transparência na utilização dos recursos públicos. Por isso entendemos que é natural que este regulamento seja atualizado. Não se trata de olhar para o passado com crítica, mas sim reconhecer que as regras devem acompanhar a evolução da realidade. Ao longo das últimas semanas, analisámos o regulamento em vigor, recolhemos contributos e trabalhámos um conjunto de propostas que hoje apresentamos de forma estruturada. Essas propostas têm um objetivo simples: tornar o sistema de apoios mais transparente, mais previsível e mais justo. Propomos reforçar a fundamentação das decisões para que todas as distribuições de subsídios sejam devidamente justificadas. Propomos acrescentar critérios de avaliação que tenham em conta o histórico de cumprimento das associações e a sustentabilidade futura dos projetos apoiados. Propomos também reforçar a transparência pública, permitindo que os cidadãos possam conhecer de forma clara quais são as entidades apoiadas e para que finalidades são atribuídos os apoios. E defendemos um modelo de avaliação equilibrado, que considere simultaneamente diferentes dimensões da atividade associativa. A dimensão das entidades é naturalmente um fator relevante, mas deve ser analisada em conjunto com o impacto real da sua atividade na comunidade e com o mérito dos projetos desenvolvidos. Por isso defendemos um modelo equilibrado, onde os critérios estruturais e avaliação qualitativa tenham pesos comparáveis, permitindo decisões transparentes, mas também ajustadas à realidade concreta do associativismo local. No fundo, aquilo que procuramos é algo simples: regras claras, critérios justos e transparência na gestão dos recursos públicos. O associativismo de Portimão merece um sistema de apoios sólido, previsível e equilibrado. As propostas que apresentamos pretendem contribuir precisamente para isso: fortalecer o associativismo, garantir justiça na distribuição dos apoios e reforçar a confiança dos cidadãos nas instituições. Porque apoiar o associativismo é investir diretamente na comunidade. E investir na comunidade exige transparência, responsabilidade e também respeito pelo trabalho de quem todos os dias mantém vivas as associações da nossa freguesia. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção. Quem quer intervir a seguir? Tem a palavra o Sr. Membro da Assembleia de Freguesia, António Vitorino. Boa noite mais uma vez, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento a mesa. Votos de um bom trabalho, Daniel, e de muito sucesso nessa função. Sr. Presidente em exercício, na sua pessoa, cumprimento executivo. Caros colegas da Assembleia, caro público e caros funcionários. Nós temos aqui uma Assembleia Extraordinária que é proposta pela coligação e que o Partido Socialista, desde o seu início, viu com agrado que o mesmo tenha sido trazido para realmente podermos conjuntamente trazer melhorias ao que exista. Isso iremos sempre ver de um sentido positivo. Há aqui uma situação que eu acho que deve ficar esclarecida, porque também as bancadas são desse conhecimento. Este regulamento, na realidade, acaba por ser de competência do Executivo, não desta Assembleia. Pese embora o que a gente possa trazer e o que a bancada da coligação trouxe e o que a bancada do Chega traz será sempre um contributo, mas na realidade este regulamento compete ao Executivo, não à Assembleia. Como é que nós analisamos os documentos que nos foram entregues e também quisemos fazer uma análise do existente versus as melhorias? Sem dúvida alguma, o mesmo precisa de algumas melhorias, está desatualizado,
o decreto-lei, o 166, salvo erro, ou 169, já não é competente, já existe a lei de 75 de 2013, mas também temos tido uma realidade. A realidade que temos ao longo destes anos é que o mesmo, na realidade, tem sido eficaz. Não temos nota na Assembleia de algum organismo, alguma instituição que, na realidade, se tenha oposto ao regulamento, que o mesmo não tenha permitido que a Junta não tenha colaborado com os mesmos. A Junta de Freguesia tem meios limitados. Não como é óbvio que nós encontramos municípios com contratos de programa de várias centenas de milhares. A Junta de Freguesia, pela nossa análise dos orçamentos, estamos limitados a um montante de cerca de 80, 90 mil euros anuais. Então quisemos, a bancada do Partido Socialista, na minha pessoa, de líder de bancada, tentou, junto da Presidente, marcámos uma reunião e tentámos realmente saber qual é que era o intuito do Executivo, visto que o regulamento está nas mãos do Executivo, e tentamos procurar algumas informações. Essas informações também vêm um pouco ao encontro da percepção, em que na realidade não tem existido dificuldades de quem se tem proposto a pedir algum apoio à Junta de Freguesia, o que não invalida que o mesmo não seja melhorado, não invalida nada do que foi entregue ou pela coligação ou mesmo pelo Partido Chega. Há uma coisa que realmente nós também quisemos procurar, que foi o Executivo tem que ter uma forma de avaliar os protocolos, de avaliar os pedidos. E isto era uma coisa que no regulamento nós não encontrávamos uma coisa que fosse concreta, algo que fosse concreto. A informação que obtivemos da Sra. Presidente é que essa informação, essa forma de aferir, na realidade existe. A mesma existe e até nos foi dado a informação de quando é que ela existe. Está em edital da ata do Executivo de 24/11/2022. É um chamado Manual de Procedimentos. Esse Manual de Procedimentos é um manual de procedimentos da forma como se deve ser avaliado o que é proposto ao Executivo. A bancada do Partido Socialista, a bancada do Partido Socialista também propôs que isso faça parte do regulamento, uma das melhorias ao regulamento, porque se ele existe, deverá fazer. A Sra. Presidente também nos demonstrou que a alteração, a melhoria do regulamento e a alteração até por uma questão legal é algo que realmente tem que ser feito. Não era uma matéria das mais urgentes, visto que o mesmo não tem impedido de forma alguma que a Junta não colabore com qualquer instituição, qualquer pedido que tenha chegado. Esse manual define os critérios e escalas de pontuação para que depois possa ser aferido. Depois teremos algumas matérias que aqui depois poderemos realmente debater relativamente a algumas temáticas das melhorias propostas, nomeadamente da coligação, na fórmula que têm, em que, assim à primeira vista, a fórmula mais baixa de atribuição, por exemplo, de subsídio, é de coletividades até 1000 associados, se não me falha a memória. Nós temos a Junta de Freguesia tem colaborado com entidades que nem associados têm, uma Caritas, por exemplo. Eles não têm associados,
estariam fora de poder pedir, porque não têm associados. É uma matéria que depois também terá que ser revista. A questão que também aqui se levanta é na cidade de Portimão, qual é a associação, portanto, porque o escalão mais baixo é até 1000, depois é de 1000 a 1500 salvo erro e depois é de 1500 para cima. Parece-me a mim que não há, talvez os bombeiros voluntários de Portimão tenham mais de 1000 pessoas, já nem nesta altura o nosso portimonense tem mais de 1000 associados, penso eu, pagantes, e na realidade o grau mais baixo de atribuição é até 1000. Mas é algo que também deve ser refletido. Para já disse. Muito obrigado. Posto isto, alguém quer fazer uma intervenção? Tem a palavra Ricardo Cândido, da bancada da coligação. Obrigado, Sr. Presidente. Não sou a pessoa a cumprimentar a mesa, cumprimentar o Sr. Presidente em exercício, Rui Rosa, e não sou a pessoa a cumprimentar todo o Executivo, cumprimentar os restantes membros desta Assembleia, cumprimentar o público aqui presente e que nos acompanha em casa, cumprimentar também os funcionários que permitem o funcionamento da nossa Assembleia. Relativamente, vou fazer aqui a intervenção, relativamente ao que foi apresentado pelo António Vitorino, do Partido Socialista. E começando aqui pelo último ponto que estava aqui a indicar, parece que existe aqui um equívoco na análise daquilo que nós apresentamos. O que nós apresentamos não é que as associações com menos de 1000 associados estejam excluídas. Isso são critérios para diferenciar os apoios. Ou seja, é bonificações no critério para a escolha entre projetos. Porque bem sabemos que a nossa realidade, e como disse, é que a freguesia tem meios limitados. Os tais, como falou, entre 80 a 90 mil euros para a atribuição. Ora, tendo estes meios limitados, necessitamos ter critérios muito mais definidos para que possamos escolher quais é que são os projetos que podemos ou não apoiar, ou que podemos apoiar mais em detrimento de outros. Porque escolhas têm que ser feitas, essa é a realidade, não temos aqui um orçamento que nos permita simplesmente apoiar tudo e todos. Portanto, temos que fazer escolhas. Esses critérios que nós apresentamos e que daí aparecem esses níveis, têm a ver com uma noção de que quantos mais associados tiver essa associação que está a propor esse projeto, maior o apoio vai ser da freguesia aos fregueses. É para que nós consigamos chegar aos fregueses, porque sabemos que é através destas associações que os fregueses fazem participação na vida pública da nossa freguesia. Daí a necessidade de que as associações que mais associados têm, nós temos que lhes dar um maior critério quando eles apresentam uma proposta, porque vão beneficiar mais fregueses. Isto não quer dizer que os outros ficam excluídos, quer dizer é que estamos a dar maior ênfase às associações que têm mais associados, que têm também, e têm mais associados porque têm trabalhado nesse sentido, junto dos associados, manter esse movimento ativo. É uma promoção. Depois, relativamente ao que estava a falar, por exemplo, à questão da Caritas. Esse é um outro ponto que nós também apresentamos, em que achamos que há necessidade de haver uma diferenciação entre aquilo que é o apoio ao associativismo e aquilo que é o apoio social que devemos dar, neste caso às IPSS, porque a Caritas é uma IPSS, não é uma associação, aqui entra um bocadinho em conflito. Daí que achamos também que existe uma necessidade de se fazer esta separação. Não é o tema para aqui, não é relativamente nesta Assembleia isso que estamos a debater, estamos a falar do associativismo e temos que começar de algum ponto, porque a realidade é que o regulamento atual tem tudo junto e é difícil diferenciar que depois uma IPSS apresenta um projeto, mas também uma associação apresenta uma proposta e vão as duas competir uma com a outra, quando uma vai diretamente aos fregueses e as IPSS não podem não ir diretamente aos fregueses, podem ir àquilo que é o tecido empresarial, com eventos na nossa freguesia, que também são importantes para atrair as pessoas, também para mostrar aquilo que nós temos, mas temos que separar
e conseguir encontrar uma forma de distribuir este pouco dinheiro que temos para apresentar. Depois, ressalvar ainda aquilo que disse relativamente ao manual de critérios. Ainda bem que o falou, porque nós não tínhamos conhecimento desse mesmo manual de critérios, e ainda bem que disse que está no edital de 24 de 11 de 2022, mas rapidamente fui aqui ao site da Junta de Freguesia e esse edital não está disponível, portanto ninguém consegue saber. Outra coisa que não está disponível é o próprio regulamento. Ora, uma associação que, lá está, tenha poucos associados, está a começar, é um grupo que está a começar, quer perceber como é que as coisas funcionam, como é que pode-se chegar a esses apoios. Não tem conhecimento porque o regulamento também não está disponível. E na realidade também não está disponível a forma como é que há de chegar aqui. Obviamente podemos dizer, e hoje a Sra. Presidente não está cá, mas certamente diria que tem sempre a porta aberta, já o ouvimos dizer muitas vezes. Nós sabemos que sim, mas a realidade é que quem está de fora não sabe se isso assim funciona. Portanto, devemos ser o mais transparentes e o mais abertos a que todos possam ter acesso àquilo que é de todos, neste caso os apoios ao associativismo, e nesse sentido essas normas deveriam estar, no mínimo, se não estão no próprio regulamento, como disse, e como nós também constatamos que elas não existem, e daí que criamos estes critérios que apresentamos, pelo menos esse edital devia estar público para que todos saibam quais é que são os critérios de atribuição. Disse. Muito obrigado. Alguém quer intervir? Tem a palavra António Vitorino, da bancada do Partido Socialista. Partido Socialista. Agradeço o esclarecimento, Ricardo, quanto à questão das IPSS, dos não associados. Somos da opinião que a fórmula que incluíram é uma forma, sim senhora, de beneficiar, mas mesmo assim achamos que o número de associados acaba por ser em demasia, porque na realidade só a partir de 1000 associados é que será mais benéfico. Pronto. Até 1000 tem uma fórmula, tem três. Até 1000 tem uma fórmula, e essa é a fórmula base que é utilizada para 99% de quem concorra, porque só há uma, possivelmente, em Portimão, que tem mais de 1000 associados. Portanto, todas as outras entram só numa fórmula. Existem 3, mas em Portimão só uma é que poderá eventualmente entrar na segunda fórmula, porque todas as outras entram. Isto é uma sugestão. É só uma sugestão ajustada mais à realidade, não é de forma alguma. Compreendo o porquê, porque realmente, se existe uma associação que tem mais associados, deverá ter um valor, vá lá, um percentual, mas a indicação faz só para o número, para o número. O Ricardo também refere do manual de procedimentos. O manual de procedimentos também desconhecia. Na pessoa do Ricardo, que já nos acompanha nestas assembleias, penso eu, desde 2013, talvez, Ricardo, da mesma altura que eu também me encontrei. E o Ricardo tem sido um membro da Assembleia que muito justamente tem sempre colocado ao Executivo e à pessoa da Sra. Presidente sempre válidas questões sobre a questão dos subsídios. Portanto, é com certeza um dos membros, na minha opinião, talvez o membro que mais incide sobre esta situação e que acompanha e que quer saber, e bem. A questão que também, neste caso, deixe-me particularizar, que coloca o Ricardo, e quero já deixar claro que nada invalida o trabalho que está a ser feito e que todo o trabalho que está a ser feito é sempre positivo. Do que consegue aferir, Ricardo, temos tido muita dificuldade de associações a aceder a qualquer tipo de apoio, seja um apoio pontual para algum evento, para alguma situação, seja mesmo um apoio contínuo, com aquisição de equipamentos e tudo isso. Porque eu penso que o Ricardo até é a pessoa mais indicada. Uma coisa não invalida a outra.
não, de forma alguma. De forma alguma. Mas também a prática também nos leva a isso. Disso. Muito obrigado pela sua intervenção. Tem a palavra Fábio Zacarias, da bancada da coligação. Obrigado, Sr. Presidente. Clarificar aqui algumas questões. A competência da revisão do regulamento não é do Executivo, é da Sra. Presidente da Junta de Freguesia. Se não estou em erro, se tiver, corrijam-me, por favor. Mas uma das questões que eu levanto é, se ninguém levantasse esta temática, o que é que iria ser feito? E eu ainda pergunto mais, se os deputados do Partido Socialista, que são do partido, do Executivo, não sabiam que existia um manual de procedimentos, as associações, o tecido associativo e os restantes, como é que deverão saber? Se não existe uma comunicação que seja eficaz em relação àquilo que é o apoio social e, neste caso, ao tecido associativo que é prestado, como é que nós poderemos ter mais associações a apresentarem projetos concretos com alguma relevância que façam com que a Junta de Freguesia os possa apoiar? Ou seja, estas são perguntas que nós devemos de refletir, porque é verdade que existem meios limitados, uma Junta de Freguesia não é uma Câmara Municipal, nós temos um orçamento bastante diminuto, mas não quer dizer que, por ser diminuto, não existam alterações e que este manual de procedimentos não possa ser de conhecimento público, possa ser integrado dentro daquilo que é a regulamentação para o efeito e que não possa ser discutido com a Assembleia de Freguesia, ainda para mais tendo sido o proponente uma das bancadas em questão. Em relação àquilo que é a avaliação dos projetos, há aqui uma questão que é levantada pela bancada do Partido Socialista e eu
impacto na população da freguesia, aquilo que é o cumprimento de planos anteriores, capacidade de autofinanciamento destas mesmas associações, aquilo que é a promoção da igualdade e da inclusão, capacidade de estabelecer parcerias externas, aquilo que é a sua regularidade de atividades e aquilo que é a sua eficiência orçamental. Portanto, aqui também conseguimos comprovar claramente qual é que é a sua capacidade de ter um impacto mais positivo ou menos positivo e conseguir atribuir mais verbas também assentes neste fator de meritocracia que estas mesmas associações possam ter no impacto social da nossa freguesia. Disso. Obrigado pela sua intervenção. Alguém quer intervir? Tem a palavra Pedro Rodrigues, da bancada do Partido Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós gostaríamos também de deixar aqui uma reflexão relativamente ao modelo apresentado pela coligação para cálculos dos apoios. Não podemos deixar reflexão nenhuma às propostas do Partido Socialista, porque o Partido Socialista nós esperámos por essas mesmas propostas e esperámos, mas começou a doer as pernas e então tivemos que deixar de esperar e sentarmos. Senhor Deputado António Vitorino, faz-me lembrar, sabe, uma peça à espera de Godot. Não sei se já viu, do Samuel Beckett, é um clássico, mas se não viu, aconselho a ver. E como nessa peça também estão os dois sem abrigo no parque à espera do Godot, a peça toda, a falar um com o outro, assim somos nós quando o Partido Socialista tenta ou estamos à espera que o Partido Socialista desenvolva algum trabalho, alguma inovação, algum progresso. É a mesma coisa que estar à espera de Godot. Estamos à espera no parque e o Godot, o danado do Godot, nunca aparece. E, portanto, podemos até estender isso regionalmente, ou até ao país, ou até mundialmente, quiçá. Portanto, estar à espera que o Partido Socialista tente alguma situação de avanço, de progresso, de melhoria, é ouvir mais do mesmo que o senhor aqui disse, ou seja, a coisa está a funcionar bem, não há muito problema, vamos deixar estar, não há problema, os outros a oposição que trabalha e nós depois logo vamos ver o que é que se pode fazer. É isto que eu entendo, senhor deputado António Vitorino. Mas também lhe digo uma coisa, eu percebo o seu dilema. E acompanho o seu dilema também. Pois o senhor identificou bem que esta reunião, esta Assembleia Extraordinária, na verdade, poderia ter sido amplamente evitada. O senhor identificou bem isso e decidiu fazer o antijogo, ou seja, não apresentar nada, a sua bancada. Porquê? Porque isto, na verdade, e como o senhor bem identificou, é mais uma tentativa de protagonismo, um número político, uma encenação por parte da coligação de vir aqui tentar ganhar alguns votos na freguesia e na cidade de Portimão, quando esta situação, e como todos nós sabemos, podia ter sido muito bem resolvida com 2 ou 3 e-mails à senhora Presidente, uma exposição, como aliás a coligação foi fazer à senhora Presidente, e a coisa ficava resolvida. E assim, estamos aqui a fazer, esta parte é comédica porque a coligação parece aqueles miúdos do Jardim Escola. Olhem para mim, eu estou a fazer isto. E é isto o protagonismo que eles estão a fazer. Mas esta é a parte comédica, tal como na peça do Samuel Beckett. Mas a peça do Samuel Beckett também é uma trágico-comédia. E a parte trágica da coisa é que quem está a custear esta reunião são os contribuintes. Portanto, a coligação quer ganhar protagonismo à custa dos contribuintes. E depois o senhor deputado Fábio Zacarias realmente fala aqui na causa pública. Pois a causa pública é também respeitar os contribuintes e o bolso dos contribuintes. Porque, de outra forma, a causa pública está seriamente comprometida. E ainda falou agora na sua intervenção também que já está a pensar numa comissão de acompanhamento. Mais dinheiro que os contribuintes têm que gastar para se fazerem coisas. Aos senhores deputados,
é bom fazer trabalho, nós aqui trabalhamos. Aliás, nós vemos aqui e enviámos as nossas propostas, temos aqui também algumas considerações a fazer às vossas propostas, mas isto tudo podia ser evitado e os contribuintes não deveriam estar aqui a pagar para nós estarmos aqui a discutir o sexo dos deuses, porque isto não vai dar em nada e depois vai haver uma votação na ordinária e nada disto. Isto podia ter sido, como eu digo, tudo resolvido com 2 ou 3 e-mails e uma reunião com o Executivo. E pronto, resolvia-se a coisa, em vez de estarmos a gastar o dinheiro dos contribuintes. Bom, avançando. Gostaria então de lhe dizer sobre as vossas propostas, já que aqui estamos, que a proposta assenta essencialmente na definição, a vossa, da coligação, peço desculpa, de um valor base fortemente dependente do número de associados das entidades. À primeira vista, trata-se de um critério objetivo e facilmente quantificável. No entanto, importa perguntar, e pergunto ao Sr. Deputado Fábio Zacarias, se este modelo, tal como está desenhado, consegue realmente refletir de forma justa a realidade do associativismo. Aliás, espelhando um pouco o que o Sr. Deputado António Vitorino referiu. Uma associação com milhares de sócios, mas com atividade limitada, poderá receber mais apoio, que não existe, estamos aqui a falar no absurdo, do que uma entidade mais pequena que desenvolve um trabalho social intenso junto de dezenas de famílias da nossa freguesia. Pergunto, portanto, o que queremos apoiar prioritariamente? A escala organizativa ou o impacto concreto na comunidade? Há ainda outra questão que merece reflexão. O número de associados, sendo um indicador relevante, é também um elemento relativamente fácil de inflacionar e cuja verificação objetiva nem sempre é simples. Isso pode introduzir distorções no sistema se esse fator tiver um peso demasiado determinante na definição dos apoios. Por outro lado, no modelo apresentado, a componente qualitativa surge com um peso bastante reduzido, limitada a uma majoração máxima de 5%. Isso significa que aspectos como o mérito do projeto, a inovação, a inclusão social ou o histórico de cumprimento das entidades acabam por ter uma influência muito limitada no valor final do apoio. Pergunto então, será que um sistema com estas características não corre o risco de se tornar excessivamente rígido e pouco sensível à diversidade do associativismo existente na freguesia? Aquilo que defendemos é um modelo mais equilibrado, um modelo que continua a utilizar critérios objetivos e transparentes, mas que distribua o peso da avaliação de forma mais justa. Um sistema misto onde os fatores estruturais como a dimensão das entidades sejam considerados, mas onde tenham também peso equivalente critérios ligados ao impacto das atividades, à sustentabilidade dos projetos, ao cumprimento de apoios anteriores e à relevância social das iniciativas. É precisamente nesse sentido que vão as propostas que apresentamos. Procurar um equilíbrio entre critérios quantitativos e qualitativos, garantindo transparência nas decisões, mas também justiça na distribuição dos apoios, porque o objetivo final deve ser simples, garantir que os recursos públicos chegam às associações que realmente contribuem para o dinamismo, a coesão social e a qualidade de vida da nossa comunidade. Gostaria então que me desse uma resposta sobre esta questão, respeitosamente, Sr. Deputado Fábio Zacarias, mas só indo um pouco atrás, de facto, este circo e este teatro que vocês aqui arranjam com estas reuniões extraordinárias, eu estive a fazer umas contas de cabeça em casa e isto deu mais ou menos 0 votos para vocês. Vocês, com esta situação, vão acabar como aqueles que estavam ali daquele lado e que agora já não estão, que é o partido, o PCP e o BE, a fazer esta situação ao bolso dos contribuintes. Relativamente ao PAN não, porque o PAN fez a tática corajosa e milenar de se não os consegues derrotar, junta-te a eles. Obrigado. Obrigado pela sua intervenção eloquente. Passo a palavra ao Sr. Ricardo Cândido, da bancada da coligação. Obrigado, Sr. Presidente. António Vitorino fez aqui uma questão há pouco e apenas dar essa nota. Efetivamente, tem existido dificuldade de algumas associações e tem chegado até mim a questionar como é que se faz, quais é que são os critérios, o que é que pode-se apresentar, o que é que não se pode apresentar, e a minha resposta tem sido sempre a mesma. Dirigir-se diretamente à Junta de Freguesia porque eu próprio não a sei. Não sei, e apesar de cá estar, como disse, e bem, nesta Assembleia,
vou no 5º ano, nos primeiros 4 anos é a primeira vez que este regulamento chegou a esta Assembleia, porque ele foi solicitado no anterior mandato e ele nunca chegou a aparecer, nem estava disponível, como continua a não estar disponível para consulta de qualquer um. Portanto, essa dificuldade existia, obviamente para associações que são mais pequenas, que estão a iniciar, aquelas que já estão obviamente instaladas, já conhecem as pessoas, que têm uma facilidade de entrar em contacto, seja com o Sr. Presidente, ou seja com qualquer outro elemento do Executivo, ou mesmo dos funcionários da Junta de Freguesia, as coisas acabam por ser mais fáceis. Mas isso não invalida que não existam outras questões, outros pontos que não tenham sido tão fácil. Depois, relativamente a questionar, relativamente aos subsídios, efetivamente tem sido um dos elementos que sempre tem questionado, porque essa informação nunca era muito explícita, e lá está, é importante que sejamos transparentes e que todos saibamos onde é que os dinheiros públicos são aplicados. Depois, responder aqui ao membro da Assembleia, Pedro Rodrigues, relativamente, aparentemente, a posição do Chega, não sei se será do Chega, se é apenas do Pedro Rodrigues, é que a política deve ser feita porta fechada. Devemos fazer nós aqui, os políticos, devemos resolver as pessoas, as coisas, e os fregueses depois vão fazer aquilo que a gente mandar. A gente vamos decidir as coisas aqui entre nós. Esta é que é a forma de fazer política. Nós somos pelo contrário. Nós acreditamos que devemos demonstrar aos fregueses e mostrar tudo aquilo que estamos a debater. Não quer dizer que não exista trabalho político feito anteriormente, de preparação, como foi feito e foi enviado. Aquilo que foi, porque o Sr. Pedro apresentou aqui como um grande problema que a coligação reuniu com o Sr. Presidente. Como reunimos com o Sr. Presidente, também enviamos todas as mesmas notas, enviamos ao Chega e enviamos ao Partido Socialista. Não existem aqui outras bancadas para ter enviado, mas curiosamente enviamos até a outros partidos que não têm assento nesta Assembleia para que eles pudessem fazer os seus contributos. Eu percebo que isto é difícil. E ressalvo outra coisa, a coligação não espera aqui nem um voto. Se tivermos 0 votos estamos bem, porque não é isso que estamos aqui à procura, não estamos em período eleitoral. Talvez não tenha compreendido isso, mas ele já terminou. Portanto, percebo que haja aqui uma certa dificuldade, mas não é essa a nossa forma é de transparência, é isso que temos pedido sempre, tanto ao Executivo, tanto a esta Assembleia, e trazemos a esta casa, que é a casa dos fregueses, é este o sítio em que devemos debater todos os assuntos, para perante os fregueses prestarmos contas daquilo que fazemos e daquilo que queremos. Mas parece que não é essa a ideia do Chega. Pela sua intervenção. Quem quer a palavra? Ok, fala o Sr. António Vitorino da bancada do Partido Socialista e a seguir Fábio Zacarias da bancada da coligação. Só aqui uma referência ao Ricardo. A minha intenção, a minha questão era aferir se houve dificuldade na obtenção dos apoios. Compreendo quando o Ricardo diz a dificuldade na informação para poder concorrer. Pronto, era só mais a minha intenção, era nesse sentido, porque às vezes o Ricardo podia-nos dizer também, não, eu encontrei associações em que interpelaram a freguesia, foram-lhes dadas as normas e as mesmas impossibilitaram que a Junta de Portimão lhes pudesse ajudar. Era mais nesse sentido que foi a minha questão, mas também agradeço e também compreendo o que é que disse. Muito obrigado. Tem a palavra Fábio Zacarias da bancada da coligação. Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, pedir ao grupo do Partido Chega que não renunciem todos, porque nós precisamos das vossas intervenções, e chamar circo àquilo que é uma Assembleia de Freguesia extraordinária parece-me diminuir bastante aquilo que é esta casa, porque ao final de contas a coligação levantou a questão, trouxe propostas, entregou-as tanto ao Executivo como às várias bancadas, porque nos pautamos pela transparência, e o Partido Chega acabou por fazer um bocadinho ipsis verbis, por outras palavras, daquilo que foi as propostas que a coligação apresentou. Mas não vamos pegar muito por aí. Vamos falar naquilo que também são os números, porque o Sr. Pedro Rodrigues falou e, pelos vistos, percebo que gosta bastante de matemática. E em relação àquilo que é o regulamento de atribuição de subsídios às associações, é um regulamento que já existe. Ou seja, nós conseguimos trabalhar com base. Ou seja, fazer uma Assembleia de Freguesia extraordinária para discutir,
sem dúvida alguma que seria muito mais barato do que fazer várias comissões de acompanhamento para a revisão deste mesmo documento. E aqui acaba por concordar comigo e não poderá dizer o contrário, porque o discutimos em conferência de líderes. Em relação àquilo que foi o que eu disse, porque eu responsabilizo-me por as coisas que eu digo. Em relação a uma comissão de acompanhamento para um regulamento de atribuição de apoios para as instituições de solidariedade social, é porque este regulamento não existe. E como tal, tem que ser desenhado, tem que ser construído, tem que ser debatido. E como tal, aqui sim, juntar as várias forças políticas para poder apresentar uma documentação base. Em relação ao que falou do número dos associados, posso concordar que aquilo que é a realidade de Portimão pode necessitar de haver aqui uma reformulação daquilo que é o apoio dado, olhando àquilo que é o intervalo do número de associados. Mas diga-me você se existe algum critério que nos consiga dizer qual é que é, ou medir, digamos assim, medir aquilo que é o impacto das associações que não o número dos associados. Porque o número dos associados, quanto maior é, diz-nos o quê? Que o impacto social é superior. Ou seja, nós, com este número, conseguimos quantificar e arranjar uma fórmula. Isto é tão simples, não sou eu que o digo, é o Instituto Português do Desporto e da Juventude e a revisão da Lei do Associativismo Jovem, que neste momento está em curso, não retira do valor de referência base aquilo que é o número de associados, retira sim e coloca à discussão aquilo que é o indexante da ação social. Portanto, deixa a reflexão, se não é o número de associados que nós devemos de utilizar para quantificar aquilo que é o apoio social, porque quanto mais associados significa que o seu plano de atividades vai interferir diretamente em mais pessoas da nossa freguesia, diga-me qual é que é o indicador que nós devemos de utilizar disso. Muito obrigado pela sua intervenção. Tem a palavra Tânia Quaresma, da bancada do Partido Chega. Boa noite à mesa, ao Executivo, aos deputados aqui presentes, ao público aqui presente. Muito boa noite. Então, sou Tânia Quaresma, do Partido Chega. Então, acerca de estar preocupado, o Sr. Deputado Fábio Zacarias estar preocupado com as nossas renúncias, deixo-lhe aqui descansado, que são problemas internos do nosso partido, só a nós é que nos diz respeito, mas fico solidária com a sua preocupação, garanto-lhe. Gastos de dinheiro dos contribuintes é o que estamos aqui a fazer. Todos sabemos quanto é que recebemos aqui por estarmos por uma Assembleia Extraordinária. Cada um de nós, certo? Por isso, estarmos aqui a debater algo que é decidido pela senhora Presidente eleita, acho que não faz muito sentido, porque vejam lá que o PS vai mudar tanto que nem sequer trouxe aqui sugestões de alteração. Por isso, estamos aqui acho que estamos aqui um bocadinho a passar tempo e a gastar dinheiro. Pronto. Em que podiam ser feitas, como vocês querem tanto apresentar propostas, podem ser feitas por e-mail, vocês até fazem entre responsáveis de bancadas, fazem reuniões, por isso acho que essas reuniões chegavam, não era preciso aqui fazermos assembleias extraordinárias. Agora, o que devíamos estar aqui preocupados é quais são as associações que verdadeiramente estão a levar subsídios. Quais são as associações e quanto é que essas associações levam e quais são a maioria das associações que levam isso. Isso é que nós devíamos estar aqui muito preocupados. Porque isso aqui é que é preocupante, porque sabemos que existem membros do Executivo em associações e que se calhar essas associações é que estão a levar o valor maior dos 80 ou 90 mil euros que temos aqui de orçamento para o ano inteiro. Temos que começar, se calhar, por outros meios a ver mais coisas. E não é só isso, acho que estarmos aqui preocupados em alterarmos as regras quando a senhora Presidente é que decide e o PS nem sequer aqui traz propostas. Acho que é um bocadinho perda de tempo essas assembleias extraordinárias e gasto de dinheiro aos contribuintes. Obrigada. Muito obrigado pela sua intervenção. Alguém quer intervir? Vamos fazer aqui um compassinho. O PS quer intervir? Para já? Não. Então, só um segundinho. O Executivo vai ceder tempo à bancada, portanto desconta os 50 segundos e depois inicia o do Executivo.
Tem a palavra Fábio Zacarias, da bancada da coligação. Não. Inicia aqui. Quando terminar, inicia o executivo. Bem, eu quero apenas referir que se é desperdiçar dinheiro dos contribuintes, discutir aquela que é a fórmula para aplicar melhor o dinheiro que está cabimentado para as instituições do tecido associativo e garantirmos que há uma melhor comunicação daqueles que são os apoios e, consequentemente, fazermos com que as 244 associações saibam o que existe, porque é que existe e como é que se podem candidatar, então eu acho que já não percebo nada disto. Muito obrigado. Tem a palavra o Pedro Rodrigues, da bancada do Partido Chega, e a seguir o Ricardo Cândido, da bancada da coligação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Fábio Zacarias, não vale a pena estar aqui a jogar areia para os olhos dos contribuintes e de toda a gente aqui. O que nós dizemos é muito simples. Esta situação podia ter sido resolvida numa ordinária, com uma moção, e previamente ter havido uma troca de e-mails e reuniões com o Executivo. Ponto, resolvia-se a coisa. Não vale a pena estar aqui a dourar a pílula, como se costuma dizer. Isto é uma encenação por parte da coligação para ganhar alguns votos e ter protagonismo. É uma tragicocomédia que vocês aqui encenaram. Sr. Fábio Zacarias, já viu o À Espera de Godot também? Veja, se faz favor, veja o que é uma trágico-comédia, é o que vocês estão aqui a fazer. Mas pronto, enfim, está dito, isto é como vocês quiseram fazer as coisas, não houve o direito de dizer o contrário, nós estamos aqui porque vocês quiseram, é um facto e estamos a gastar o dinheiro dos contribuintes, é uma situação que podia ter sido resolvida e o senhor fala aqui nas portas fechadas, às portas fechadas. Ó senhor Fábio Zacarias, nós fomos eleitos pelo povo, nós falamos pelo povo. O povo decidiu livremente que nós fôssemos o representante da voz deles. Portanto, se nós estamos a representar aqui o povo, ou seja, aqui, ou seja, numa ordinária, ou seja, numa reunião, conferência de líderes ou de outra índole qualquer, é o povo que está ali, na verdade. Muito obrigado pela sua intervenção. Fala agora Ricardo Cândido, da bancada da coligação. Obrigado, Sr. Presidente. Tinha aqui algumas considerações a fazer relativamente às últimas intervenções da bancada do Chega. Relativamente à intervenção da Sra. Membro Tânia Quaresma, fico aqui um bocadinho surpreendido porque levanta aqui uma questão que quais são as associações que levam o dinheiro. Bom, de repente ficamos aqui com uma questão. Parece que a senhora Membro sabe aqui mais alguma coisa que nós não sabemos. A atribuição dos subsídios é pública, vem a esta Assembleia sempre, não sei se tem acompanhado nos últimos anos o trabalho desta Assembleia, talvez não, mas digo-lhe que vem aqui na informação da Sra. Presidente, vem sempre cá a informação. Depois, também dizer que existe um resumo anual, que também neste caso está publicado no site da Junta de Freguesia, para saber quais é que são. Pode fazer esse trabalho de casa para o verificar e não levantar aqui uma lebre, parece que há aqui alguma coisa, mas se existir, Sra. Tânia, eu peço que diga, porque isso tem sido um dos meus cavalos de batalha, tem sido exatamente esse, tentar fiscalizar ao máximo aquilo que são os subsídios que são atribuídos por esta Junta de Freguesia, que é uma das competências desta Assembleia. Portanto, cabe-nos a nós fazer essa fiscalização. Portanto, se tiver, traga aqui para esta Assembleia, que é o sítio para nós debatermos e questionar o Executivo relativamente a essas mesmas... esses mesmos valores que aparentemente, incorretamente ou indevidamente foram aplicados. Depois, também responder aqui ao que foi dito pelo Pedro Rodrigues. Não sei se o Pedro Rodrigues também entrou na política assim mais ativa, ao mesmo tempo mais ou menos que eu. O Sr. Pedro, pronto, pode ser Sr. Pedro, não tem problema nenhum. O Sr. Pedro entrou na política mais ativa ao mesmo tempo que eu, e a crítica que tem sempre existido aqui em Portimão é sempre a mesma. É que os políticos fazem o que querem à porta fechada, ninguém sabe nada do que se passa. Isso tem sido também um cavalo de batalha meu que é explícito pela transmissão destas assembleias para que todos os nossos fregueses possam assistir, independentemente de estarem disponíveis para cá vir, poderem assistir aquilo que se fala nesta Assembleia. Ora, então vem o Sr. Pedro dizer-nos
que, epá, vocês resolvam lá essas coisas por e-mail, a gente vai resolvendo estas coisas, porque isso é uma competência da Sra. Presidente. Apesar de ser uma competência da Sra. Presidente, tal como é a decisão dos próprios subsídios, compete-nos a nós fiscalizar. Se não é este o momento para o fazer e vamos fazer apenas pela calada, por trás, se fizéssemos por e-mail, o Sr. Presidente dizia que nós estávamos aqui em conclui e que a coligação estava agarrada ao PS. Não o fizemos e apresentamos para toda a gente, não devíamos fazer, que estamos a jogar dinheiro fora dos contribuintes. Deixe-me dizer, talvez não saiba, não se lembre, que também já está cá, o Sr. Pedro já cá está há 4 anos, deve saber mais ou menos quanto é que é a senha de presença desta Assembleia, mas eu recordo-lhe, foi atualizada agora, são 18 horas e 37. Eu pagava 18 horas e 37 para não ter que estar cá a dizer estas coisas. 18 horas e 37 é quanto nós recebemos. É porque isso é dito assim para fora e as pessoas que nos ouvem pensam eles estão ali a ganhar fortunas. Vezes todos os membros que aqui estão, são todos iguais. Agradeço que não interrompam. Sr. Membro, é uma coisa que você levanta para o ar e parece que nós estamos aqui a querer ganhar algum dinheiro com os contribuintes. Não é. 18,37 € não pagam o esforço de ter preparado os contributos que lhe foram enviados, não pagam o esforço de vir para aqui esta noite, não pagam esforço nenhum. Portanto, não é pelo dinheiro que aqui é ganho. E depois deixo-lhe outra vez outra nota. Não é relativamente a votos. Não estamos em campanha eleitoral, porque se fosse para campanha eleitoral era muito, muito, muito parvo tal a fazer agora, porque as eleições são daqui a 4 anos. Disse. Muito obrigado pela sua intervenção. Dos 5 minutos cedidos pelo Executivo, a bancada ainda tem 1 minuto e 15 segundos. Alguém quer fazer uma intervenção? Tem a palavra António Vitorino, da bancada do Partido Socialista. António Vitorino, aí queria-me só dirigir ao Pedro da bancada Chega. Há aqui uma situação que temos que ser práticos. O Pedro é o líder de bancada do Chega, eu sou o líder de bancada do Chega do Partido Socialista e o Zacarias é o líder de bancada da coligação. Estivemos os 3 junto com o Sr. Presidente quando foi marcada esta extraordinária. Se me falhar a memória, o Pedro levantou realmente algumas questões e os 3 concordámos que fosse feita a Assembleia. Verdade que o Pedro levantou algumas questões, mas não fez uma oposição à Assembleia. Acho que um bocado desproporcional chegar aqui e dizer que isto é tudo aqui a gastar o dinheiro, nós é que não sei quantos. Uma coisa lhe garanto: quando a bancada do Partido Socialista chegar a uma reunião de líderes em que seja proposta, seja uma Assembleia Extraordinária, que na realidade a Assembleia está, a marcação da Assembleia compete ao Sr. Presidente, mas embora o Sr. Presidente tenha essa autonomia, qualquer bancada poderá apresentar a sua oposição. E que eu me recordo não houve oposição a isso. Acho um pouco despropositado realmente ao Pedro estar agora a enfocar uma situação que bastaria dizer, e hoje teria todo o direito de dizer, eu na reunião de líderes disse que a bancada do Chega não estava de acordo, não poderia evitar, mas não estava de acordo. E não foi isso que aconteceu, se não me falha a memória, mas com certeza que o meu colega Pedro poderá me corrigir se eu estiver errado, com certeza. Quanto também à intervenção da colega Tânia, solta, acho, eu até vou-lhe chamar suspeitas, não é? Quando nós soltamos suspeitas é só fácil. Está aqui, estamos aqui todos, diz assim, nome X atribuiu subsídios, porque realmente o Ricardo, que está aqui há tantos anos quanto eu, e há uma expressão às vezes utilizada, vai ao pormenor, e quando faz a observação faz bem. Acho que é lançado uma suspeita só por lançar. Às vezes há coisas que se dizem com entusiasmo, mas quando a gente diz com entusiasmo tem que concretizar. Nós temos que concretizar, não é? Concretizar, olha, sim senhora, houve esta situação neste dia,
vai às atas, procura, houve esta situação, isto está assim, está relacionado com isto, e poderá realmente então apontar. Agora só por lançar suspeita, acho que não faz sentido, é um show-off despropositado, não faz. Nós temos que realmente, nós para ser credíveis, não é? Também temos que, na realidade, porque aqui estamos todos, hoje temos felizmente muito público, isto também é transmitido em direto, e que realmente quem olha diz assim, isto é quase como o outro, isto é, falou, não disse nada, não é? Vamos concretizar. Somos meninos crescidos, vamos concretizar. Seja agora, seja num futuro, esteja à vontade. Disse. Muito obrigado pela sua intervenção. Tem a palavra Pedro Silva, da bancada do Partido Chega. Boa noite a todos, boa noite a todos os presentes. Eu queria só fazer uma pergunta ao Sr. António Vitorino, e dado que houve essa tal conferência de líderes e sabia-se bem o que é que se ia discutir nesta Assembleia Extraordinária, se as propostas principais e aquilo que tem sido falado é o facto de estamos a falar em avaliações de critérios para os apoios às associações, quando a sua primeira intervenção nos diz que existe um edital de 2022 em que esses critérios já existem, que está na gaveta da Presidente da Junta de Freguesia, porque mais ninguém conhece, pelo menos nem vocês conheciam na bancada. Quando isso foi apresentado na altura, porque é que não se falou logo nesse edital? Porque escusava-se, quando se fala em gastar o dinheiro dos contribuintes, é porque viemos aqui com propostas, vocês não trazem propostas nenhumas, nós trazemos propostas. A bancada que solicitou a reunião extraordinária traz propostas, mas isto é só conversa que não vai dar em nada, porque nem sabemos sequer o que é que está nesse edital. E se calhar as propostas que nós estamos aqui a dizer, se calhar até estão nesse edital, porque ninguém sabe, nem vocês sabem. Então, quando está a dizer que o Pedro Rodrigues, na altura, levantou questões, você não estava preparado nem sequer para responder às questões, porque nem sabe, como líder da bancada do PS, que existe um edital com esse critério de avaliações. Portanto, eu pergunto-lhe a si se realmente vale a pena estarmos aqui a discutir as alterações ao regulamento, quando vocês nem sequer sabem o que é o regulamento. É essa a pergunta que eu faço. Muito obrigado pela sua intervenção. Tem a palavra António Vitorino, da bancada do Partido Socialista. A sua intervenção não esteve de certeza atento à minha intervenção, porque não esteve, acabou de trocar tudo, e primeiro deixa-me acabar de falar e depois pede a palavra e fala, ok? Vamos lá ver. A minha intervenção vem no sentido do pedido da Assembleia Extraordinária, ok? Essa é a minha intervenção, e nessa minha intervenção foi descrito qual foi o trabalho da bancada do Partido Socialista. Na reunião de líderes foi anterior ao trabalho que o Partido Socialista e que constou na minha primeira intervenção. Portanto, a reunião de líderes foi anterior, e acabou de dizer porque é que você não disse ao Pedro na reunião de líderes que existia. Portanto, parece-me a mim que não prestou atenção à intervenção. Pronto, foi afunilado por uma situação. A questão que o Pedro levantou na reunião de líderes era realmente se realmente se justificaria, penso eu que foi isto, a existência da Assembleia Extraordinária. Se justificaria, ok? Foi explicado pela coligação, que é a proponente, o Partido Socialista não é o proponente, a coligação explicou aos outros dois líderes de bancada e ao seu presidente porque é que tinha feito esta proposta. E o Partido Chega poderia, eventualmente, dizer que não estava de acordo. Pronto. Mas queria-lhe só deixar isso. Primeiro, entendeu mal, ok? Porque a reunião de líderes foi anterior. Foi anterior a quê? Foi anterior a que o Partido Socialista, a bancada do Partido Socialista, entendeu que realmente existem melhorias a fazê-lo, ok?
reuniu o seu líder, neste caso a minha pessoa, com a Presidente de Junta, e então teve a informação que foi aqui prestada. E a Sra. Presidente também incluiu que ela realmente, quando o regulamento for realmente revisto, isso será incluído, e que também é o que nós também achamos e concordamos. Portanto, nada tem a ver com o que disse. Já o Pedro referiu que estava à espera de contributos. Nós fizemos o nosso trabalho de uma forma diferente, obtendo as informações junto à Presidente, por aquilo que acabei de referir no início da minha intervenção, que da eficácia, que realmente ele precisa de melhoramentos e alterações, até por questões de decretos-lei, tudo isso, mas que na realidade a sua eficácia nunca foi posta em causa. A sua eficácia poderá ser melhorada, sim, mas a sua eficácia nunca houve essa necessidade. Penso que às vezes acabamos por nos perder aqui em alguns detalhes que na realidade não estão a trazer nada de útil ao debate. Pronto, disse. Muito obrigado pela intervenção. Não. Primeiro está a Joana Batista do... Pronto. Então, sendo assim, fala primeiro o Pedro Silva da bancada do Partido Chega e a seguir Joana Batista da mesma bancada. Vitorino, não sabia, mas quando o Pedro falou em e-mails, às vezes, se houvesse um e-mail, ou 2 ou 3, se a Presidente da Junta de Freguesia tem esse edital, se calhar evitava-se chegarmos aqui e apanharmos todos uma surpresa, porque nem sequer sabemos quais são os critérios de avaliação. Ninguém aqui ainda sabe, nem vocês sabem, quais são os critérios de avaliação. Também não temos cá a Presidente da Junta para nos dizer quais são, não é? Portanto, isto acaba por ser uma reunião que não vai levar a nada. Não vai levar a nada. Porque nós estamos a apresentar propostas e se calhar essas propostas já existem. Não sabemos. Pronto, é só isso. Obrigado. Tem a palavra Joana Batista da bancada do Partido Chega. A minha intervenção é muito simples. Eu queria aqui fazer 2 perguntas principais a toda a bancada, não só ao Sr. Vitorino, mas a toda a bancada do Partido Socialista, que é se efetivamente irão publicar este manual dos procedimentos, tanto no site oficial da Junta e o respectivo regulamento, e que para além, só ouvi falar aqui do coeficiente, ouvi falar também do decreto-lei, que o senhor já referiu várias vezes que tem que ser alterado. Que mudanças efetivamente, se é que vão fazer um novo regulamento, que mudanças vão fazer neste novo regulamento? Muito obrigada. Com licença. E tem a palavra António Vitorino da bancada do Partido Socialista. António Vitorino, eu até tenho alguma dificuldade em saber como lhe responder. A minha colega de bancada está a perguntar ao líder de bancada do Partido Socialista, da bancada do Partido Socialista, o que é que nós vamos fazer ao regulamento. Não vamos fazer nada ao regulamento. Se tivesse ouvido também de início a minha intervenção, mas eu posso lhe repetir. O regulamento é uma competência do Executivo, no caso, eu até pus no Executivo, é da Presidente. Nós não vamos fazer nada ao regulamento. Como foi informado, existe um edital, edital da ata do Executivo de 24/11/2022. Eu não lhe consigo responder ao que está a dizer, porque está, na realidade, está a perguntar à pessoa errada. Infelizmente a nossa Presidente hoje não está cá. Porque se aqui estivesse, poderia esclarecer. Infelizmente não está cá, eu compreendo, mas não é. É só para lhe dizer que não é nós que nos tem que perguntar. Não é nós que nos tem que perguntar. Eu compreendo, mas não é nós que tem que perguntar. Eu também, isso me permite também ao Pedro, eu entender o que é que eu disse e o que é que eu lhe disse relativamente a isso. Pronto, porque vi que estava equivocado nos tempos. Não houve nada disso, não, porque obviamente que eu, como líder de bancada, se o tivesse, tinha dado conhecimento, não só ao líder de bancada do Chega,
como também ao líder de bancada da coligação e ao seu presidente. É óbvio. Acho que entre líderes de bancada sempre tivemos essa postura de todos. Há algo, transmite-se. Ponto final. Pronto, não há aqui nada disso, não teria dado. Pronto, foi só uma questão de interpretação errada que o fez, mas que não tem qualquer relevância disso. Muito obrigado pela sua intervenção. Tem a palavra o Pedro Rodrigues, da bancada do Partido Chega, e agradece às pessoas que estão na galeria para falar um bocadinho mais baixo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela memória, exatamente, Sr. Deputado Vitorino, porque foi exatamente isso. Eu suscitei essa mesma questão na reunião na Conferência de Líderes. Não dando o negativo, não dei o positivo, e levantando a questão, penso que ficou respondido por natureza, e sabendo, e o senhor, na sua intervenção, que eu ouvi, disse muito bem, não tinha voto na matéria. Ela iria ser feita, portanto, o meu sim, o meu não estava. Mas levantei a questão, qual era a relevância. Portanto, acho que, para bom entendedor, por favor, não é? Respondendo então aqui só sucintamente ao Sr. Deputado Ricardo Cândido sobre os valores, etc. Repare, Sr. Ricardo, então se o Sr. Ricardo está a dizer, vem para aqui falar dos valores que estão aqui e que nós fazemos, etc. Bom, então eu também estou incluído nesse rol. Se eu sou o próprio a dizer que estamos aqui a gastar o dinheiro dos contribuintes desnecessariamente e fiz trabalho de casa, como os senhores fizeram, e fiz trabalho de casa, estou a dizer, eu estou a ser pago, mas preferia não estar a dar esse rombo aos contribuintes, mesmo fazendo o trabalho. Portanto, acho que aqui fica resolvido. E então eu gostaria só de fazer uma última questão à coligação, ao Sr. Fábio Zacarias, o deputado Fábio Zacarias, sobre esta questão. Relativamente então à surpresa que nós tivemos sobre a questão do escondido manual, e que realmente não sabemos essa situação, e como proponentes desta reunião, do qual eu tive logo, informei-lhe logo que muitas das suas propostas, das vossas propostas, são sólidas, tal como penso que também admita que as nossas também são, e aí vou discordar do ipsis verbis. Eu gostaria de saber então como é que tencionam proceder, dada esta situação um pouco sui generis. Obrigado. Bom, tem a palavra Fábio Zacarias, da bancada da coligação. Vou tentar ser bastante sucinto, Sr. Presidente, e vou intervir em relação ao assunto. A forma de fazer política, principalmente na oposição, acaba por ser aquilo que nos distingue bastante entre coligação e Partido Chega. O Partido Chega acabou por demonstrar aqui que... Desculpa de interromper, volto a pedir novamente às pessoas que estão na galeria para falar um bocadinho mais baixo. Pronto, estava a dizer que a forma de fazer política na oposição acaba por ficar aqui bastante vincada, que há bastantes diferenças. O Partido Chega acha que este assunto em particular deve ser tratado via e-mail e por reuniões à porta fechada. Nós acreditamos que deve ser feito à porta aberta, numa Assembleia de Freguesia extraordinária, dar espaço para os cidadãos poderem assistir e fazerem também os seus próprios juízos de valor em relação ao que aqui está a ser tratado. Percebi também que foi perguntado pela deputada Joana Batista ao Partido Socialista o que é que iria fazer com o coeficiente, dizer que o coeficiente foi apresentado pela nossa bancada a par de outras medidas
que o Partido Socialista fez-nos uma pergunta sobre o coeficiente, o Partido Chega não nos fez uma única questão sobre o nosso documento. Portanto, apenas para terminar, nós hoje tivemos aqui uma oportunidade de fazer política, de poder deixar bastante vincado aquilo que é a nossa posição e numa causa tão nobre quanto é a política e a causa pública, podermos definir e construir aqui um pensamento e vários consensos sobre aquilo como é a forma e qual o destino dos dinheiros públicos. E aqui deixe-me dizer-lhe, para terminar, o valor de uma Assembleia de Freguesia é bastante residual face àquilo que é o valor que é investido no associativismo na Freguesia de Portimão. Muito obrigado. Obrigado pela sua intervenção. Posto isto, alguém quer intervir? Pedro Rodrigues, da bancada do Partido Chega. Apenas para dizer, Sr. Fábio Zacarias, o senhor não ouviu então a minha intervenção sobre as questões e a reflexão que lhe questionei relativamente às suas propostas. Porque se tivesse ouvido com atenção, iria verificar que eu coloquei aqui duas questões sobre o seu coeficiente, que consideramos ser desequilibrado e desajustado à vida associativa portimonense. Mas não estava atento. Relativamente à outra questão, também não me respondeu, ou seja, ficamos então sem saber se vai então derivada que existe um manual, nós não sabemos, como o Pedro Silva, membro Pedro Silva, também referiu, não sabemos se as propostas que já estamos a propor estão nesse manual ou não. Portanto, o que é que a bancada agora vai fazer? Vai chamar outra Assembleia extraordinária para debater esse manual, já com as propostas atualizadas? Vamos gastar mais dinheiro dos contribuintes? Estas questões que fazem com que a coligação perca qualquer credibilidade que tem em Portimão, e é lamentável, porque eu tinha esperanças que não fosse assim. Muito obrigado pela sua intervenção. Não tem tempo. 2 ou 3 minutinhos ao Partido Socialista, se não se importarem, para podermos responder às questões do Chega, para finalizar. Tem quantos? 2 ou 3? Tem 2 minutos do Partido Socialista. Pronto. Pronto, de forma muito rápida, é verdade, falou-se em relação ao coeficiente, mas a pergunta foi introduzida pelo Partido Socialista, não pelo Partido Chega, e ao qual nós respondemos imediatamente que estaríamos disponível para fazer uma revisão daquilo que era o intervalo de valores mediante aquilo que é o número de associados. Mas em relação à fórmula, manter-se-ia, mas aqui dentro daquilo que é o enquadramento, percebermos que pode existir uma redução do intervalo de associados. Em relação ao manual, a questão é muito simples. O Partido Socialista reforçou que o mesmo deve ser integrado no regulamento. A nossa posição mais simples será: nós temos contributos aqui bastante válidos que de forma transparente acabam por ditar como pode ou não ser feito aquilo que é a atribuição do financiamento às várias coletividades da cidade de Portimão. Portanto, existir um manual não significa que nós, com base naquilo que é o documento que aqui está, que já é um manual de procedimentos que nós apresentamos, possamos fazer propostas de melhoria e de sugestão, porque essa é a nossa posição de trabalhar a política, é com propostas concretas, e o documento que vos foi apresentado são propostas concretas, e aqui está explanado aquilo que pode ser integrado neste mesmo manual de procedimentos e que pode também ditar aquilo que é a revisão na íntegra daquilo que é o atual regulamento disso. Obrigado pela sua intervenção. Alguém quer intervir? Bom, se ninguém quer intervir, vou passar a palavra ao Sr. Presidente em exercício, Rui Rosa. Ora, boa noite a todos. Cumprimento a mesa da Assembleia, os senhores deputados das várias bancadas, os meus colegas de executivo, os 3 funcionários, a Célia, a Fernanda e ao Carlos, que aqui estão sempre prontos para ajudar, ao público
quer estejam aqui, quer estejam em casa, e em especial não discriminando nada, o público que está aqui, os representantes dos movimentos associativos que estão aqui, que eu os conheço também. Um cumprimento especial à nossa Presidente e à respectiva família, neste momento de condolências, que é o que me traz aqui agora nesta função. Só tenho aqui alguns comentários a fazer no decorrer desta Assembleia, nomeadamente que, apesar do debate ser profícuo e ter aqui várias reflexões, e da Assembleia ser gravada, e a Sra. Presidente irá com certeza ouvir todo o áudio, mas eu, assim como for possível, ou assim que a Presidente vier para funções, terei todo o gosto de reunir com ela e lhe passar tudo o que aquilo foi falado. Tenho aqui todas as minhas notas. Relativamente ao que está aqui, ao que foi aqui discutido, e já foi dito várias vezes, o nosso regulamento, que está publicado em Diário da República, que é o Regulamento para a Atribuição de Subsídios a Entidades e Organismos, continua eficaz perante a Lei 169/99, foi alterada esta lei pela 75/2013, mas é nada, o regulamento vai contra algum dos artigos que foram alterados, ou seja, este regulamento continua completamente compatível com a ordem jurídica que está atualmente em vigor. No decorrer dos anos, o próprio Executivo anterior começou a constatar que havia aqui alguma subjetividade a nível dos critérios de avaliação e daí decidiu, e bem, elaborar o Manual de Procedimentos, Princípios Orientadores e Atribuição de Subsídios, sendo este um documento meramente interno de uso do Executivo. Daí este documento não estar publicado em lado nenhum. Quando falamos aqui em edital data, realmente o edital data é um documento que é público, que é um resumo da ata. Portanto, o edital data não tem que ter este manual de procedimentos. Como eu estava a dizer, existiu aqui alguma subjetividade e daí o Executivo ter decidido fazer este manual, colocando lá ou atribuindo lá algumas métricas e algumas escalas de avaliação, tanto qualitativa como quantitativa, para ser também facilitar um pouco o trabalho do próprio Executivo. Aqui são uns pequenos comentários, alguns dos deputados, até mesmo em termos de jeito de brincadeira ao Sr. Ricardo, Cândido, embora as normas não estejam no site, mas estão publicadas em Diário da República, portanto são públicas. Relativamente ao Sr. Deputado Fábio, efetivamente é uma competência da Presidente, claro que acompanhada pelo Executivo e discutida em Executivo, mas é efetivamente uma competência da Presidente a elaboração de regulamentos e normas e deste tipo de documentos. Respondendo à Sra. Deputada Joana Batista, o Manual de Procedimentos não vai ser publicado agora já, mas o Executivo compromete-se até final do mandato a renovar este documento, que é o regulamento, incorporando as métricas usadas no Manual de Procedimentos. Contudo, sei que a Sra. Presidente recebeu todas as vossas propostas e que irá analisá-las, já começou a analisar algumas, mas que irá analisá-las e nós em Executivo também iremos analisar e claro que aquilo que o Executivo decidir estar, e em especial o Sr. Presidente, estar no futuro regulamento, irá ser tido em conta. Disso, Sr. Presidente. Muito obrigado pela sua intervenção. Posto isto, mais alguém quer intervir? Bom, se mais ninguém quer intervir, tem a palavra Pedro Rodrigues da bancada Chega. Só tem 2 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente em exercício, Rui Rosa, obrigado pelo esclarecimento, mas de facto o que o senhor acabou de dizer basicamente é: há subjetividade na atribuição de valores ao associativismo e então nós decidimos criar aqui um documento que nós só nós é que conhecemos qual é interno, ninguém mais pode saber, mas assim já não está subjetivo, está objetivo, mas só nós é que sabemos e ninguém mais pode saber. Eu acho que a imagem que passa é um pouco uma caricatura, certo? Eu acho que todos aqui estamos de acordo que se as coisas não são transparentes, não são públicas e são opacas, obviamente que vão prejudicar qualquer objetividade. Eu posso levantar a questão de como é que eu sei que é objetivo, que a subjetividade dos apoios é eliminada com esse manual que existe, como o senhor diz, e que nós não sabemos. Obrigado. Sua intervenção, quer responder?
Tem a não palavra. compete neste momento estar Rui a Rosa. responder, mas só fazer aqui uma nota, é que todas as associações e o antigo deputado, o antigo e atual, mas que fazia imensas questões, todas as assembleias, sobre as associações e valores e para que é que seriam os valores, tirando esse facto, todos estes valores e todas as associações são públicas, nomeadamente na informação escrita da Presidente, que vem a todas as assembleias ordinárias e também nos relatórios de gestão do Executivo da Assembleia. Portanto, não há aqui ocultação de rigorosamente nada. Quando eu falei em alguma subjetividade, é na questão das métricas, porque se olhar aqui para os critérios de seleção, que é o artigo 7º do regulamento, tem aqui critérios de seleção, não estão quantificados. Ok? Portanto, foi a partir de alguma subjetividade, falei de alguma subjetividade, eu não disse que este comentário é subjetivo, está bem? Portanto, isso que fique bem esclarecido. Portanto, foi a partir daí que se estabeleceram algumas métricas para complementar aqueles critérios, disse. Sua intervenção. Posto isto, alguém quer intervir? Tem a palavra Fábio Zacarias, da bancada da coligação, e tem só 30 segundos. Vou usar o tempo todo, Sr. Presidente, visto que acaba por ser uma novidade que existe um manual de procedimentos que não é público tal como o regulamento, ou seja, temos conhecimento do regulamento, mas não temos do manual de procedimentos, solicitar e solicitá-lo-ei também por escrito, que seja partilhado com as bancadas o dito manual de procedimentos. Obrigado. Obrigado pela sua intervenção. Alguém quer fazer à partida, a última intervenção? Bom, então assim sendo, dou por encerrada esta sessão. Agradeço a todos os que aqui estiveram presentes, a todos os que nos acompanharam através de casa, a todos vós, até aqueles que não concordam em estar aqui hoje. Ao Executivo, muito obrigado. Mais uma vez, os seus comentários também são necessários, eu não o interrompi, portanto não me interrompa. Obrigado ao Executivo. Sr. Rui Rosa, muito obrigado por estar presente em substituição da Sra. Presidente. Novamente um voto de solidariedade. Carlos, Fernanda e Célia, muito obrigado. E Daniela, muito obrigado por estares presente e por nos acompanhares.